Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Nístico, nutricionista, e hoje eu trouxe para vocês uma receita de festa junina, que na verdade eu não sabia que era de festa junina, porque eu consumia muito na praia quando era pequena, e aí eu fiz algumas adaptações da receita da minha mãe. Então é a queijadinha, só que essa queijadinha que eu vou fazer ela é um pouquinho diferente. Quando eu era pequena, eu consumia queijadinha, aquelas redondinhas pequenininha, que vinha naqueles papelzinhos como se fosse de cupcake, sabe? Então eu consumia dessa forma. E aí depois, minha mãe começou a fazer queijadinha em casa, só que a queijadinha dela era diferente dessa que eu consumia quando era pequena. A dela fica parecida com um bolo, então fica naquela mesma forma de bolo, mas ela fica mais baixinha do que se fosse um bolo mesmo que cresce bastante. Então eu fiz algumas adaptações da receita da minha mãe para poder deixar mais saudável. E é uma receita bem fácil, que vocês só vão bater tudo no liquidificador. E aí eu vou passar agora para vocês os ingredientes. Então eu tenho aqui 250 ml de leite de coco. Na receita original vai o leite, daí eu quis colocar o leite de coco, que eu acho ele mais saudável. O meu leite de coco, ele tava congelado, então ele tá meio aguado, que tá com umas pedrinhas de gelo ainda. Porque eu faço bastante leite de coco e aí eu congelo pra eles não estragar, né? Porque na geladeira ele dura pouco tempo. Então, ó, vocês viram até que caiu uma pedrinha aqui de gelo. Daí, na receita da minha mãe, ela utiliza farinha de trigo. Aí eu adaptei aqui por uma farinha, na verdade eu coloquei a aveia, e aí poderia ser farinha de aveia também. Então eu tenho 3/4 da xícara, e aí utilizando a aveia vocês deixam a receita com mais fibras. Então eu preferi utilizar ela, que aí ajuda na regulação do intestino também, então é melhor do que utilizar a farinha de trigo. Daí o outro ingrediente é o açúcar. Então essa é uma das poucas receitas que eu tenho com açúcar. Normalmente aqui no meu canal eu utilizo o açúcar das frutas na receita. Então eu sempre utilizo banana e tâmara, só que aí ia roubar muito o gosto, então eu resolvi usar o açúcar mascavo. Então eu tenho aqui 3/4 da xícara. E por que eu não utilizei o açúcar de coco, que seria o mais saudável? Eu fiz uma vez com açúcar de coco e eu achei que não ficou gostoso, porque o açúcar de coco ele tem um sabor diferente e acho que fica muito marcante, então acaba roubando um pouco o gosto da receita, né? Então eu acabei preferindo utilizar agora o açúcar mascavo, mas vocês poderiam utilizar o açúcar da preferência de vocês. Se utilizar o açúcar de coco, é melhor porque o índice glicêmico, né, o açúcar do sangue, não sobe tão rapidamente quanto os outros açúcares. E lembrando que açúcar é sempre açúcar, então acaba sendo ruim de qualquer forma. Poderia também utilizar adoçante, então poderia utilizar aqui o xilitol. Mas eu não gosto de usar adoçante porque eu não gosto do gosto mesmo. Então por isso que eu optei pelo açúcar mascavo. E aí o próximo ingrediente é o queijo ralado. Eu usei aqui 50 gramas e eu usei aqueles de pacotinho mesmo. O ideal é que vocês comprassem algum queijo ralado e ralassem. Tem uns de pacotinho que tem muito conservante. Então o ideal é que vocês olhassem ali na embalagem para ver quais são os ingredientes. Aí o próximo ingrediente eu adaptei, porque na verdade não tem na receita da minha mãe. Eu coloquei o resíduo do leite de coco, que é como se fosse o coco ralado. Se vocês ralassem, praticamente seria ele. Então eu utilizei com a função do coco. E se vocês não tiverem o resíduo do coco, vocês podem colocar o queijo ralado. Então o ideal seria que vocês utilizassem um coco fresco e ralassem ele, porque é mais saudável, porque muitas vezes aquele de pacotinho tem muito açúcar e conservante. Ou também poderia não colocar, porque na receita da minha mãe não utiliza. Mas eu coloquei aqui 5 colheres de sopa de resíduo de coco. Aí eu tenho aqui 2 ovos. E eu tenho aqui meia colher de sopa de manteiga. Outro detalhe, na receita da minha mãe, as quantidades são em dobro. É que eu diminuí a receita para fazer só um pouquinho mesmo para mostrar para vocês, mas aí eu não queria fazer muita coisa, porque eu já vou fazer outras receitas de festa junina, senão vai ficar muito doce aqui em casa. Então agora a gente só vai bater todos os ingredientes e aí por último acrescento o fermento, mas eu vou bater esses aqui primeiro. Bom, agora eu vou acrescentar o fermento. E aí eu vou acrescentar ele e vou mexer só com a colher mesmo, para não bater muito fermento. Então eu tenho aqui meia colher de sopa de fermento. E aí eu só vou misturar aqui.
Bom, aí eu vou colocar aqui na minha forma. Eu untei a minha forma com manteiga. E ela é daquelas formas bem pequenas, porque eu fiz a receita pela metade, né? Então eu pus uma menorzinha. Agora o tamanho, eu não sei exatamente qual é o tamanho dela, mas é aquelas pequenas de torta. Bom, coloquei aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Ficou meio... a massa ficou dessa cor por causa do açúcar. Aí se vocês preferirem é só usar algum outro açúcar da preferência de vocês. Daí eu vou levar agora no forno pré-aquecido a 220 graus Celsius por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Então depende do forno de cada um. Quando ela estiver bem assadinha, douradinha, aí ela vai estar pronta. Eu vou mostrar depois pra vocês como que fica. Ah, e tem mais um detalhe, ela fica bem líquida assim mesmo, é normal, a massa dela é assim mesmo, independente se for com a farinha de aveia ou não. E eu vou aproveitar enquanto está no forno e dar alguns recados para vocês. Aqui embaixo na descrição eu sempre deixo todos os meus contatos, tem o link também para o meu e-book, então eu tenho um e-book que fala das oleaginosas e fala também da canela, do gengibre e do açafrão. Então é bem interessante porque além de falar os benefícios, também tem várias receitas, tem receita vegana, receita com leites vegetais também, com as oleaginosas. Então tem várias dicas, cookies, tem várias preparações. Então é bem interessante e lembrando que as oleaginosas têm muitos benefícios e principalmente agora que a gente está nessa época de pandemia, as oleaginosas também vão ajudar ali na nossa imunidade, porque elas têm vários minerais e vitaminas. Então eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse para ver o meu e-book. Aí no link também tem todo o índice, então vocês vão conseguir ver quais receitas tem e tudo mais. Além disso, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar dúvida ou agendar consultas, também tem aí meu WhatsApp, tem um e-mail, tem as redes sociais. E eu vou deixar aqui no card também um vídeo que explica como funciona o meu atendimento. Então quem tiver interesse em agendar consulta comigo, é só assistir esse vídeo. Ele é bem curtinho, só para vocês verem mesmo o que tem ali no plano nutricional. E lembrando que é importante sempre vocês passarem com uma nutricionista pelo menos uma vez na vida, porque a nutricionista não é só para perda de peso. Então tem gente que está dentro do peso, só que está às vezes com alguma deficiência, com uma anemia, então é importante sempre fazer todos os exames e ver como que está a parte de colesterol, da glicemia e tudo mais. Também eu ajudo várias pacientes que têm alguns casos de doenças, então se você tem diabetes, se você tem colesterol alterado, se você tem gordura no fígado, algum problema no rim, refluxo, enfim, eu também ajudo nesses casos. Também se vocês estiverem em transição de alimentação para alimentação vegetariana ou vegana, também podem me procurar. Além de perda de peso também, se vocês estiverem querendo aí perder o peso ou ganhar massa muscular, então é só entrar em contato comigo. E aí agora eu vou deixar ali no forno a queijadinha e aí quando estiver pronto eu mostro pra vocês como que ficou. Bom pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês como ficou e quase deu uma queimada e eu sem querer abri o forno um pouco antes pra ver se estava bom, ao invés de eu acender a luz e deu uma baixada. Mas ela normalmente já fica baixa mesmo, porque não fica igual um bolo, né? Vou mostrar pra vocês, ó, quase que queimou, mas deu certo. Bom, então essa foi a receita de hoje, para vocês substituírem aí a queijadinha de uma forma saudável. E se vocês gostaram, deixem aí um like, coloquem aí nos comentários se vocês já viram a queijadinha desse formato, né, porque normalmente ela é aquelas pequenininhas. E deixem aí nos comentários se vocês gostaram e se vocês já tinham comido queijadinha alguma vez. E se gostou da receita, se fez, se deu certo, se mudou algum ingrediente, então deixem aí nos comentários. Compartilhem também o vídeo para poder divulgar aí para as outras pessoas várias receitas saudáveis e vários conteúdos que tem aqui no canal. E se inscrevam também para vocês não perderem os próximos vídeos. Então eu tô sempre postando receitas, né, de forma saudável. Vou também colocar várias receitas saudáveis de festa junina. Então se inscrevam aí no botão para vocês não perderem e também para vocês acompanharem vários conteúdos que tem em relação a doenças, ao benefício dos alimentos. Então é isso, pessoal. Até a próxima!